Por que isso não para o Brasil, cara? Por que a gente não faz alguma coisa pra não virar um narco-estado? Por que, tipo, não vai dar em nada isso, daqui a pouco o pessoal esquece? Pelo mesmo motivo que as pessoas não ligam pra não ter saneamento básico no Maranhão. Todo mundo naturalizou. Nós naturalizamos o absurdo. E a gente só percebe que é absurdo quando a gente pega um avião e vai para outro país e fala, nossa, a vida não precisa ser assim. Só que quantos brasileiros têm dinheiro para ir para outro país ter esse choque? Andar de madrugada sem nenhuma preocupação de ser nenhuma. assaltado. E assim, uma dica pra galera que é brasileira. Se for para Buenos Aires, se for para outros países do terceiro mundo, se for para Lima, no Peru, é melhor. Já sente diferença. Entendeu? Então assim, a vida não precisa ser assim. Só que as pessoas não entendem. As pessoas, infelizmente, naturalizam. E mais, você vai naturalizar quando até a mídia, quando até seus professores na faculdade, quando todo mundo fala pra você que é pra você naturalizar. Aí, cara, a Rede Globo tem culpa, a boa parte da cultura brasileira tem culpa. Ficou vendendo isso. Eu fui gravar hoje em Paraisópolis, aí me avisaram, sabia que teve uma novela em que a Bruna Marquezine namorava o dono da Boca? Ô, louco. E teve uma novela em que as pessoas naturalizavam que ela namorava, acho que era o Caio Castro, alguém até me corrige. O Caio Castro era o dono da Boca, era o dono da Boca bonitão. E ela namorava ele, humanizando um cara que, em última instância, acaba com a vida das pessoas ali. As pessoas vivem um regime de servidão. E a Globo naturalizou. Xuxa botando MC Malboro, e aí a cultura de MC na Globo quando eu era criança, 92, 93. Que é pra aceitar que a favela é parte de você, que você é um favelado também, que a tua cultura tem que ter o funk, que tem que ter lá a Bruna Marquezine rebolando com o cara, que é aquele bando de gringo, filha da mãe, canalha, vagabundo, que vai lá na favela, não sei se é uma Rocinha, no Rio de Janeiro, aí entra aquela música, boa noite, povo, aí vem um drone, aí mostra o drone indo embora, nossa, estou numa favela. Eles vêm fazer esse turismo da pobreza com a gente, e a gente aceita porque a gente acha que isso é ser Brasil. Aqui é Brasil. Não, cara, nenhum lugar sério permite isso. Nenhum lugar sério aceita isso na própria identidade. Só que a gente é forçado a acreditar. A favela venceu. A favela venceu. A favela nunca venceu. A favela nunca venceu. Aquelas pessoas precisam se tornar cidadãos. Elas precisam ser donos do título de propriedade. Elas precisam ter rua arborizada. A criancinha tem que ir na escola tranquila, que não vai ser assaltada, que não vai vir um canalha de uma gangue, como pegaram agora, que estuprou meninos de 7 e 10 anos. Que quando chegar na escola não vai ter um cara vendendo droga na porta da escola, que quando ele vai ter aula, o professor vai ter autoridade pra mandar calar a boca o aluno que não tá se comportando direito, porque os professores não estão aguentando mais, que a escola vai premiar os alunos que tiverem o melhor desempenho, as famílias vão ser premiadas, que esse aluno depois vai poder voltar pra casa dele, numa boa, tranquilo, e encontrar a mãe dele que vai ter um emprego, o pai dele, e que essas pessoas vão ter pego um bom transporte pra ir e voltar. Essa é a imaginação de um Brasil decente na favela. Isso é fazer a favela vencer. A favela vencer, a favela deixar de ser favela. A partir do momento que a favela deixou de ser favela, a favela venceu. Ela virou outra coisa, uma lagarta que virou uma borboleta. Ela virou outra coisa. A favela só vence se ela não for favela. Não existe vitória num lugar em que as pessoas, em 2026, pegam tuberculose, porque elas vivem em becos, e aí a umidade é muito alta, e aí elas desenvolvem, e aí tem mofo e tal, e elas ficam com tuberculose, cara. 2026. Isso não é vitória. Pois é. Então não dá pra acreditar em nada disso. Assim, só que nós precisamos, assim, de um presidente, aí eu falo por quê da minha pré-candidatura, de um presidente que aponte, assim, isso tá tudo errado, e não aponte como meme. Eu entendo que as pessoas talvez imaginavam que o Bolsonaro fosse fazer isso. Outras pessoas no passado, quando eu era criança, imaginavam, o Enéas era isso. Eu lembro que eu fiz meu pai votar no Enéas. Porque você imaginava que alguém vai botar ordem na coisa. Só que não adiantou. As pessoas na época não acreditaram no Enéas, e o Bolsonaro, as pessoas acreditaram demais. E ele dava todos os sinais que ele próprio tinha essa mentalidade da favela que eu tô falando aqui. A mentalidade da leniência com o errado. Porque ele próprio errava muito na vida pessoal dele, na vida profissional, na vida política dele, os filhos dele também. E as pessoas foram aceitando. Pois bem, tem que chegar alguém que vai ser presidente da República e vai explicar, esta cultura tem que deixar de existir. Se a gente quiser ser um país sério. Se você quiser, você mora num lugar muito humilde no interior do Maranhão, no interior do Piauí, entenda, não existe essa lógica que você vai receber um emprego da prefeitura só pra receber, pra trabalhar e apoiar o prefeito. Entendeu? Você que é uma pessoa de 25 a 30 anos, não existe essa ideia de que você vai receber Bolsa Família sempre. Porque uma hora vai acabar o dinheiro do cara, sei lá, do Paraná, que é motoboy e que tá trabalhando. Não dá. Alguém vai ter que falar que este tipo de Brasil não dá pra existir. A gente vai ter que mudar. Isso se o Brasil quiser existir. Porque não vai dar pra ficar por muito tempo tendo um país em que o motoboy aqui em São Paulo, que tá assistindo a gente, que tá ralando,
ele vai ter que pagar um valor absurdo para comprar um celular, que pode ser roubado no outro dia no meio da rua, e boa parte dos impostos estão sendo para pagar, estão indo para pagar um show do Wesley Safadão numa cidade como Cochichola, de 1.800 habitantes, 1.800 habitantes no interior da Paraíba, que pagou 1,3 milhões pro Safadão fazer um show. Isso é um pacto que não tá fazendo sentido. Faz sentido pro Safadão, que disse que não tem problema nenhum. Se alguém chamar ele pra fazer um show, ele fazer um show numa cidade que não tem nenhuma capacidade de se autossustentar. Agora não faz sentido, sei lá, pro Wesley, que é motoqueiro, que tá ralando, e pra ele não existe 6 por 1, pra ele é 7 por 0, fazendo a grana dele e pagando imposto absurdo pra comer. Não tá dando. Eu tô do lado do Wesley, não o Safadão, eu tô do lado do Wesley motoqueiro. Entendeu? Então tem que escolher um time. O Wesley motoqueiro e não o Wesley Safadão. O Wesley motoqueiro paga o imposto que sustenta o Wesley Safadão, que sustenta o ministro do STF, que sustenta os juízes com super salário, que sustenta a ONG de direitos humanos. Eu tenho que escolher um time. E o Wesley também. E aí tem que chegar alguém na presidência e falar, vou fazer isso, 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 isso. Vai doer, mas a gente muda o Brasil se fizer.